também aos cursos de mestrado e doutorado em Educação e Letras. É uma militante, né? Recentemente eu li uma postagem, uma carta que ela enviou à Abralic, questionando justamente o espaço da educação literária nos fóruns e nas mesas, né? Ou seja, pautar a educação literária também é muito importante em todas as associações, e o GPALI tem feito isso de forma bastante intensa. Ela tem várias publicações, eu não vou aqui citar todos os livros e artigos, porque a gente quer ouvi-la, mas é uma investigadora que tem nos inquietado muito no sentido de focar deslocamentos, né, deslocamentos quase que diários, com seu jeito de ser e de viver, com sua poesia, com seus textos literários, com sua forma política, ética e humana, que nos ensina, não só em sala de aula, mas eu acredito que em cada postagem, em cada gesto, em cada dica que ela nos dá praticamente diariamente. Então, é um prazer estar aqui ouvindo, né, a professora Maria Amélia, que vai falar com a gente sobre essa temática, e o título da fala dela, né, que cada convidado e convidada terá 15 minutos para fazer a exposição, será Fetiches em torno da leitura literária, os jovens e a escola. Bem-vinda, Maria Amélia, a fala é sua. Boa noite. Boa noite, Clécio, querido, Socorro, muito obrigada a vocês, eu me sinto muito alegre, né, e já devo dizer que num contexto como esse que a gente está vivendo, as nossas ocasiões de alegria têm que ser muito reconhecidas, né? A gente deve ser muito grato a todas as pessoas que nos dão ocasião de alegria. Admiro demais a vocês dois, vocês sabem disso, e acho que a gente já tem uma estradazinha juntos, né? Enfim, no nosso percurso universitário, na nossa militância, né? Enfim, então só posso agradecer a vocês, agradecer a apresentação muito generosa que Clécio fez, do meu currículo, do meu trabalho. Espero não decepcionar ninguém, viu, Clécio, depois das suas palavras muito gentis. Bom, como Clécio já falou, e Socorro também, eu estou com um bebê pequeno em casa, nesse contexto de pandemia aí, né, tá tudo meio assim, tudo meio bagunçado, então se de repente vocês ouvirem um chorinho de bebê aí de fundo, né, pode ser que eu tenha que sair correndo aqui para enfim, atendê-lo. Bom, como o nosso tempo ele é relativamente curto, né, ao invés de fazer assim, uma participação muito acadêmica, né, com as citações, com aquela forma toda estruturada, eu preferi me concentrar em alguns tópicos que nos últimos tempos eu venho pensando. Um desses pontos, e a mesa me provocou a falar disso, né, é justamente o fetiche em torno das práticas de leitura literária dos jovens. Por que eu digo isso? Tem aparecido muito nas pesquisas uma defesa de que os professores precisam não apenas conhecer as experiências e as preferências de leitura dos jovens, mas tomar essas preferências e essas escolhas dos jovens como norte para estruturar o trabalho pedagógico com a literatura em contexto escolar. Quando eu falo jovens, eu estou falando aqui pensando principalmente nos 2 últimos anos do ensino fundamental, mas privilegiadamente ainda no ensino médio, né? Então, eu tenho lido com muita frequência, tanto em trabalhos para cujas bancas eu sou convidada, quanto também nas teses e dissertações, que às vezes eu baixo pela internet para ler,
né, e artigos que chegam para a gente dar parecer, os periódicos, quando saem novas edições, eu, na medida do possível, eu procuro ler tudo que bate, né, na minha mão, assim, em relação ao tema que eu estudo, claro, sabendo que é impossível dar conta de tudo, mas eu tenho visto esse discurso crescendo, esse discurso da importância de a gente conhecer as práticas leitoras dos jovens e da gente tomar essas práticas como norte para estruturar, para planejar o nosso próprio trabalho como professores. E aí eu quero já adiantar para vocês que eu vou fazer aqui meio que o papel do advogado do diabo. Em que sentido? Eu vou provocar a nós todos a pensar por que é que esse discurso tem se tornado hegemônico. Não porque eu estou defendendo o oposto dele, mas é porque eu acho que nenhum de nós pode ser ingênuo em relação às falas que a gente assume na condição de professores e pesquisadores. Então, eu estou provocando o nosso pensar, não, ou pelo menos tentando provocar, não para dizer que eu sou a favor ou sou contra, mas para a gente se colocar num lugar de problematizar um discurso que me parece que está se tornando quase hegemônico no nosso campo e na nossa área de estudos. Tudo bem? Está claro, então, assim, o que eu estou me propondo a fazer? E aí, por isso, eu chamei de fetiches em torno da leitura literária, os jovens e a escola. E aí, o que eu começo lembrando? Eu estou partindo de uma noção de fetiche aqui, que, claro, é aurida lá, a tradição do materialismo histórico dialético, mas eu estou tomando ela num sentido um pouco mais simplório, que é o quê? Fetiche lá, né, na etimologia, é um objeto ao qual normalmente se atribuem poderes mágicos no âmbito religioso. Então, é algo que a gente toma no lugar de outra coisa, né? Ou seja, nesse sentido, é um objeto falso, né? Com todas as aspas aí. Então, é uma coisa que a gente toma no lugar de outra e a qual a gente atribui poderes mágicos. No âmbito do capitalismo, o fato de a nossa sociedade ela se estruturar de maneira alienante, ou seja, a nossa experiência cotidiana, ela é tão fragmentada, ela é tão segmentada, ela é tão empobrecida que a gente não consegue ter uma experiência unitária de vida. O que acontece conosco? A nossa compreensão do real, ela se torna, ela mesma, um fetiche. A gente passa a ter uma visão da realidade que não corresponde àquilo que a realidade é. E aí a gente atribui características às coisas que elas não têm, né? Ou seja, ao invés da gente conseguir olhar para o real na sua concreticidade, na sua realidade, a gente fica olhando para um real falso, né? Que ele é só a aparência e não a essência das coisas. Bom, então, já falei de fetiche. E por que eu estou usando essa palavra? Para falar a respeito da leitura literária dos jovens na escola. Porque me parece que esse discurso que justifica que nós, como professores, precisamos tomar a leitura literária dos jovens como norte para as nossas práticas pedagógicas, para o nosso trabalho pedagógico, o que ela faz? Ela também se constitui como um fetiche na medida em que a gente olha para isso, que parece ser uma posição muito democrática e muito sensata, e atribui a essa posição poderes que ela não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acredita que os jovens são desinteressados em relação à literatura. E que se a gente começar a se preocupar com aquilo, com os textos literários nos quais eles já se interessam, que isso vai favorecer o engajamento deles nas nossas aulas de literatura. E por que isso é falso? Porque na medida em que a escola simplesmente repete aquilo que é do mundo cotidiano, do mundo ordinário, sem oferecer nada de novo que permita ao jovem dar saltos no seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo, a escola
abdica do seu lugar específico na sociedade e se coloca no mundo como mais do mesmo. Então, depois de ter falado isso tudo, vou tentar traduzir numa linguagem mais palatável, né? O que eu entendo que seja a função social da escola? A função social da escola não é repetir o cotidiano alienado em que a gente já vive. A função social da escola é permitir que a gente saia de uma compreensão ingênua da realidade para uma compreensão mais complexa e sofisticada e, portanto, uma compreensão mais total da realidade, uma compreensão mais densa da realidade, não é? Quando a escola abdica dessa função social, né, e ela se coloca apenas repetindo as práticas, as sistemáticas, simplórias, mistificadoras que a gente tem na vida cotidiana, na vida ordinária, quando a escola faz isso, que interesse tem para o jovem frequentar a escola ou assistir às nossas aulas? As nossas aulas e as nossas escolas só se tornam interessantes na medida em que elas abalam as certezas que a gente já traz da nossa experiência cotidiana e ordinária. A escola só se torna um lugar fascinante na medida em que a gente tem a sensação de que cada aula que a gente perde é um mundo que deixou de se abrir para nós, não é? Se a escola simplesmente quer saber o que o jovem já se interessa, pelo que ele já se mobiliza, né? Aquilo que ele já conhece, se a escola se dedica apenas a repetir isso, que interesse ela tem para atrair o jovem cheio de dúvidas, cheio de angústias, cheio de inseguranças, cheio de vontade de entender melhor o mundo em que ele vive, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né? Há um fetiche que se dissemina nas nossas pesquisas, nos nossos artigos, de que a escola deve reproduzir, né, ou deve tomar como norte aquilo que já é o interesse, já é o conhecido pelos jovens. Eu acho que não. Eu acho que a escola precisa justamente assumir a sua função, que é permitir que os sujeitos deem um salto, que os sujeitos avancem, que a escola seja um lugar de se entrar em contato com aquilo que a gente não teria contato fora da escola. A escola precisa ser esse lugar maravilhoso, mágico, incrível, que faz com que a gente se dê conta de quanto há para aprender ainda no mundo. Ou seja, que a gente consiga começar a perceber o tamanho da nossa ignorância, né? O tanto que a gente precisa andar, precisa caminhar para poder ter uma compreensão mais completa da realidade, né? Bom, então esse é o primeiro ponto do que eu queria falar com vocês, partilhar com vocês. A segunda coisa que eu queria falar, dentro ainda dessa lógica de discutir os fetiches em torno da leitura literária, é o seguinte: tem acontecido também uma redução da educação literária apenas à leitura literária, como se a gente trabalhar a leitura literária fosse o bastante para dar conta da educação literária. E aí eu quero pedir licença a vocês para fazer uma analogia. Se a gente reduz o fenômeno da educação a apenas uma das suas faces, que é a leitura, né? É como se a gente estivesse dizendo que ensinar alguém, que alfabetizar alguém é simplesmente, por exemplo, aprender o traçado das letras, né? Na minha perspectiva, a educação literária vai muito além de aprender a ler o texto literário. Envolve também se aventurar a escrever textos literários, né? Eu não estou dizendo aqui que as nossas escolas têm que ser formação de escritores profissionais. Não, mas o sujeito tem que vivenciar, a partir da escola, a experiência de escrever textos literários. Escola não é só para escrever redação do Enem, não. Escola é para produzir também poemas, peças de teatro, para produzir crônicas, para produzir contos, etc.
né? A escola precisa ser esse espaço, não só da leitura, mas também da escrita. Agora, mais do que isso, a escola precisa ser também um lugar de formação de críticos de literatura, precisa ser um lugar para a gente discutir os processos de edição e editoração de textos literários, precisa ser um lugar para a gente ter experiências sociais com a literatura, né? A gente precisa entender que a literatura ela existe numa dinâmica social complexa. Não é simplesmente entregar o texto literário para o menino ler e ver se ele consegue ler e entender aquele texto. Não é isso. A educação literária ela precisa ser algo mais sofisticado. Então, a redução da ideia de educação literária à ideia de leitura literária é um empobrecimento da experiência literária, na minha perspectiva. Então, nesse sentido, fazer coincidir educação literária com leitura literária também é uma forma de fetiche. Então, já falei do primeiro fetiche, falei do segundo fetiche, né? O primeiro, como eu estava dizendo, é de que a opinião dos jovens, aquilo que eles gostam de ler, é que tem que pautar a nossa organização pedagógica. O segundo fetiche é esse que reduz a educação literária à leitura literária. Agora, eu vou para um terceiro fetiche. O terceiro fetiche, que também encontra muito lastro, muita fama, e eu sei que eu já estou aproximando do fim do meu tempo aqui, é aquele da negação da teoria. E o que eu estou chamando de negação da teoria? Tem um livro que se tornou muito famoso nos últimos anos, é um livro que eu gosto muito, que é um livro do Todorov, né? Em que ele vai falar, ele vai discutir, né, depois de ser um teórico estruturalista durante muito tempo, ele vai falar que o excesso de teoria transformou o texto literário numa espécie de cadáver que é dissecado nas aulas na escola, e que isso afastaria os jovens da leitura e tal. Eu concordo em partes com a análise do Todorov, mas de onde que eu discordo? Quando a gente pega isso que o Todorov constata e transforma num libelo contra a teoria, como se a teoria tivesse matado o desejo das pessoas por estudar literatura. E aí eu discordo, né? Eu entendo que, assim, por exemplo, a gente pode ter lido um mesmo poema 10, 15, 20 vezes. Quando alguém que é especialista, por exemplo, em análise de poema, faz uma análise daquele poema que ilumina um ponto que a gente nunca tinha enxergado naquele texto, aquilo reabre o nosso interesse, reacende, atiça de novo a nossa chama de interesse por aquele poema ou por aquele autor, não é isso? Quando a gente ouve, por exemplo, vamos pensar aqui, um grande estudioso, Fernando Pessoa, né, lendo de novo um poema que a gente já leu muitas vezes, e aí a pessoa começa a analisar aquele poema e vai falando de coisas naquele poema que a gente nunca tinha enxergado, etc. Esse gesto crítico, teórico, ele faz com que a gente tenha mais vontade de ler e estudar Fernando Pessoa, de ler e estudar teoria literária, de ler e estudar crítica literária. Então, eu entendo que a gente precisa recolocar o papel da teorização literária. Quando a gente critica o excesso de metalinguagem nas aulas, a gente não pode jogar a água do banho fora e a criança junto, né? A gente precisa entender que na medida em que os jovens entendam qual é o papel da teoria no adensamento da nossa compreensão literária, com certeza eles vão ter mais vontade de frequentar e de participar das nossas aulas de literatura, porque vai passar a fazer sentido, né? Então, o que a gente precisa é descobrir formas de casar, né, de articular o adensamento teórico com os textos literários. Essa história de que ler por ler sem teoria, ler sem crítica, ler sem metalinguagem, de que a pessoa vai tirar uma leitura inaugural do próprio umbigo, isso é uma coisa que reduz a própria concepção de linguagem que eu acho que a gente precisa ter, que é o quê? Ninguém tem a primeira palavra, nenhum enunciado é um enunciado adâmico. Né? Todos os textos literários, praticamente, que a gente vai ler na vida, alguém já leu antes de nós e já produziu um sentido, já falou alguma coisa, já escreveu alguma coisa sobre aquele texto. A gente conhecer isso que já foi falado, ou que já foi pensado sobre aquele texto, sobre aquele fenômeno, não empobrece a nossa criatividade, pelo contrário, faz com que a gente consiga
compreender as coisas cada vez de maneira mais sofisticada e tenha vontade de pensar uma coisa que ninguém ainda pensou sobre aquele texto ou sobre aquele assunto. Então, esse é o terceiro fetiche, de que a teoria mataria a criatividade, a vontade dos nossos estudantes de lerem, de estudarem literatura. E, por fim, que é o último ponto da minha fala, e aí eu já fecho, estou chamando de fetiche também o quê? A ideia de que os professores devem abdicar desse lugar de ser quem estrutura um currículo de literatura e de quem seleciona um repertório de leituras a serem feitas. Não, os professores são leitores mais experientes, os professores são profissionais formados, os professores têm o papel, né, eles precisam assumir a tarefa de apresentar atividades e apresentar motivos para se estudar, de maneira a levar os sujeitos a se desenvolverem intelectualmente. Essa é a tarefa dos professores, na medida em que a gente diz que o professor não tem que definir um currículo, que quem define o currículo é o estudante, né, que é a pessoa menos experiente, com menor repertório e tal. Então, na medida em que a gente delega ao estudante definir um currículo, na medida em que a gente delega ao estudante a tarefa de dizer o que ele quer ler, o que vai ser lido, o que vai ser discutido. Na medida em que a gente desincumbe os professores, para que nós precisaríamos de lutar por altos investimentos na formação docente, na profissionalização dos professores, em tempo para fazer pós-graduação, em uma carreira com um piso digno e com perspectiva de progressão, com tempo para preparação de aula. Se é o estudante quem vai definir o que vai ser lido, como é que vai ser lido, de que maneira vai ser mediado, por onde a gente vai caminhar, a gente esvazia a função docente, né? A gente empobrece como é que eu vou dizer assim, a tarefa, né, o trabalho profissional do professor, de modo que qualquer um pode ser professor, qualquer um pode definir o que vai ser ensinado, como é que vai ser ensinado, e essa desprofissionalização, ela tem uma consequência política, que é o quê? Permitir que se pague baixos salários aos professores, que não se faça concurso público, que não se delegue tempo para os professores planejarem e estudarem, porque tudo vai acontecer em sala de aula, no processo comum. Eu estou dizendo com isso que é para a gente voltar àquela educação autoritária em que o aluno não dá opinião nenhuma, em que o professor é o centro do processo sozinho. Não estou falando isso, mas eu também estou me colocando contra esse fetiche que esvazia o papel central e nuclear do trabalho docente. Né? E aí, por que isso é um fetiche? Porque sob a aparência de democratizar a escola, na verdade, o que a gente faz é corroer a escola pública por dentro, né? Corroer o trabalho docente, e ao fazer isso, o que a gente faz? A gente entrega os nossos jovens para a indústria cultural, a gente entrega os nossos jovens para as grandes redes sociais, né? Que é, ao fim e ao cabo, quem está fazendo a cabeça dos meninos. Então, entre o menino ter a cabeça dele formada, né, por esses grandes tubarões do capitalismo, eu confio muito mais em mim, no meu trabalho, no trabalho de Clécio, no trabalho de Socorro, no trabalho de vários professores que estão aqui com a gente nessa live. Né? Então, assim, eu entendo que para a gente trabalhar a leitura literária com os jovens, a gente precisa desfazer esses fetiches, abdicar dessa aparência de realidade e olhar a realidade com mais profundidade, com mais densidade, porque a gente só transforma as condições sociais quando a gente compreende o tamanho do buraco em que a gente está. Então, se a gente quer sair do buraco, o primeiro passo é a gente entender a profundidade do buraco em que a gente se meteu, né? Para a gente daí traçar estratégias para poder sair dele. Bom, gente, é isso, eu já extrapolei o meu tempo, acabei falando 20 minutos e não 15, me desculpo com vocês aqui e me coloco à disposição para a nossa continuidade do diálogo, tá? Um beijo para vocês e, enfim, agora sigo aqui ouvindo. Maria Amélia, é sempre um prazer ouvi-la. Eu acho que todo mundo aqui, pelo que eu li nos comentários, né, está todos e todas
impressionados, impressionadas com a clareza e com as provocações, né? Eu falei que ela iria provocar, e ela traz em 20 minutos provocações sobre o papel da escola, o papel do professor, o papel do conhecimento, o papel da universidade, da teoria, da educação literária, né, da curadoria, enfim, ela conseguiu realmente fazer uma excelente discussão e abrir essa mesa com uma temática tão importante, né, e que teremos também professores, investigadores que pesquisam a leitura na escola e fora da escola, né. E vamos então continuar, né, quase aqui numa ciranda, que ninguém solta a mão de ninguém, e vamos todo mundo cirandar, vamos rodar aqui um pouco, e vamos ouvir agora a apresentação da Daniela, né, a Daniela Quintana, que vai justamente falar sobre as práticas, né, de leitura de jovens na cidade de São João del Rei, né. A Daniela Quintana é formada em licenciatura em Educação Artística e Pedagogia, ela tem especialização em docência profissional, já leciona há 15 anos para jovens, mediando seu ingresso no mercado de trabalho, e recentemente ela defendeu a dissertação de mestrado em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei, sobre essa temática. Então, é algo bastante interessante, que ela também vai compartilhar conosco aí, num tempo de 15 minutos. Daniela, bem-vinda, um prazer ouvi-la. Obrigada, Clécio, boa noite a todos. Oi, Socorro, boa noite, quem eu não conheço, né, e boa noite para quem eu já conheço. É um prazer estar aqui, um orgulho tremendo, uma satisfação, né, e eu vou falar sobre o que foi a minha pesquisa, né, sobre a orientação da professora Socorro, e que é justamente escutar os jovens com suas práticas de leitura, mas fora da escola. É claro que quando a gente fez a pesquisa, fez o questionário, principalmente a entrevista, né, que eu me detive, né, escutar alguns escolhidos dentro do questionário que a gente aplicou e tudo, para investigar quais são essas práticas, né, de leitura. É interessante, eles têm coisas para falar sobre a escola porque é o universo deles, mas a pesquisa em si não foi com essa intenção. Mas claro que eles trazem coisas de casa, óbvio, né, e da escola também. Então, no primeiro momento, né, dessa investigação de um público de jovens entre 14 e 18 anos, da cidade de São João del Rei especificamente, não importando escola pública ou particular, né, eu propus um questionário onde a gente pudesse saber o que eles estão lendo, quais são suas preferências, quantidade de livros que tem em casa impressos, qual a relação da família, né, com a questão da leitura. E aí, a partir dessa investigação preliminar, foi necessário, né, foi imprescindível que a gente partisse, então, para a entrevista, porque dentro desse grupo tem os que afirmam não gostar de ler, tem os que afirmam gostar de ler, né, e dentro desse questionário, todos que responderam estão na internet na maior parte do tempo. Né, não importando a sua condição social, eles têm todo o tipo assim, de aparatos eletrônicos em casa, acessam, né, de diversas formas a internet, então estão conectados nas redes sociais, e isso foi muito forte, né, foi um dado muito forte, que a gente observa no dia a dia da escola, observa os jovens que a gente conhece, mas ali a sua fala foi comprovando, né, comprovou de fato que eles passam, né, 24 horas por dia conectados, né, essa que é a realidade. Um jovem no universo de 112 diz que não tem acesso à internet, tá? Então, a partir desses dados, né, conversando com o Socorro, a gente partiu, então, para a questão das entrevistas, para escutar o que eles estão fazendo na internet, né, que tipo de leitura que eles estão acessando, se estão produzindo conteúdo na internet, o que fazem, né, por lá.
E aí, nesse processo de entrevista, nós perguntamos, né, qual foi o primeiro contato que eles tiveram com a leitura, e aí todos por volta dos 6 anos, até casos engraçados. Eu me diverti muito com essa pesquisa, foi muito legal, né, escutar esses jovens, e um deles, inclusive, falou que descobriu a leitura através dos diários da sua mãe, né, e que ficou apavorada, assim, com a quantidade de namorados que ela tinha, né, e que ele não tinha conhecimento, ele achava que era só o pai dele, né, e a partir daí, isso também, essa relação com essa leitura, né, específica, trouxe uma outra dimensão no relacionamento dele com a mãe, né, entender certas coisas. Então houve um ganho, né, nesse sentido. Então eles têm as lembranças das leituras feitas pela família, né, naqueles momentos assim de dormir, né, e tem isso com um carinho muito grande, né. Só que, por outro lado, à medida que eles se entendem assim, né, maiores, jovens, né, no ponto que estão, existe um descompasso aí com a leitura muito grande entre o que os pais acham que é indicado para que eles leiam e o que eles realmente gostam, né? Então, aí tem uma questão religiosa muito grande, que os pais acham que leitura boa para os jovens é a leitura religiosa, e eles não gostam disso, né? Então deixam os livros de lado, né? Preferem não se envolver com esse tipo de leitura por conta dessa imposição, né? Até uma menina, uma jovem, né, da pesquisa, fala que os livros que a mãe oferece, né, são aqueles assim que tipo fica dando assim quer dar algum recado, né? Então como namoro blindado, uns títulos assim, como ser uma boa filha, então tudo ligado à questão religiosa e de moral, né, de comportamento. Então ela fala assim, né, lá na entrevista, né, eu só posso ser uma péssima filha, minha mãe acha que eu sou uma péssima filha, porque ela só quer que eu leia essas coisas, né. Então essa relação é muito diria até que desgastante, né, na fala que os jovens colocam. A questão dos acervo de livros em casas, impressos, jornais, quadrinhos, é muito pouco, né, eles têm muito pouco acesso, a não ser esses assim específicos que a família quer que leia, e embora sejam poucos os impressos, os livros e tudo mais que eles têm acesso, a família quer que eles leiam, né? Entende a importância da leitura, quer impor um tipo de leitura, e os jovens sabem da importância da leitura também, né? Eles têm isso, acham realmente que é válido, que é importante, só que não conseguem ultrapassar e se tornar leitores, né? E gostar de fato. Então, aí veio, né, como eu tinha comentado, assim, não é o foco da pesquisa, a leitura, as práticas dos jovens fora da escola, mas eles comentaram, então, o que eles gostam de ler, né, não está disponível na biblioteca da escola, eles não conseguem acessar a biblioteca da escola, às vezes tem uma pesquisa, né, que vem para eles, que títulos eles gostariam. Os que eles gostam, tem um exemplar na biblioteca, 3 meses antes, né, de começar as férias, já um mês antes, agora não me recordo, mas acho que um mês antes, a biblioteca não empresta mais livro, então nas férias ele não pode usufruir dos livros da biblioteca. Então a biblioteca é tida como um espaço de mata-aula, foram os relatos, né, mata-aula, é um lugar que não é acessível, não é prazeroso, não que um ambiente bonito vá ser o solucionador de todos os problemas de leitura, mas que eles gostariam de estar num ambiente mais agradável, né? E então a questão da leitura na internet para eles é passar o tempo em rede social, a leitura para eles é isso, a não ser quando existe um processo de mediação, que aí é feita uma pesquisa, uma leitura específica, e aí eles gostam disso, eles entendem que é bacana, que é legal ter esse direcionamento.
mas o restante do tempo, quando não existe esse processo de mediação, que é importante para eles, eles ficam nas redes sociais, né? E uma questão que veio também, junto aí nas entrevistas, é que eles, à medida que vão amadurecendo, né, na questão da idade, de pensamento, eles entendem que a internet está cheia de fake news, cheia de informações falsas, e que eles têm que lidar com aquilo, né? Então, na inocência anterior, eles saíam compartilhando qualquer coisa, arrumando treta, né, como eles dizem, com todo mundo, e compartilhando fofoca, treta e tal, e agora eles, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão se policiando com relação a isso. Então, é uma preocupação que eles trazem, e aí, por conta de estarem inseridos aí na internet e nas mídias sociais, desde que se entendem, né, por gente. Tá? E aí também nós observamos, então, a leitura na escola. Eles comentaram que geralmente é desinteressante. Um deles até comentou que parece que a professora tinha o gosto, assim, o dedo, tipo o dedo podre, né, para escolher o pior livro para indicar para ele ler, e que lá à mesa tinham ótimos, mas que ela pegava justamente o que não agradaria, não era interessante, mas que ele, hoje em dia, ele prefere ler conto, porque é mais rápido, então ele gosta, ele se interessa, procura, né, na internet. A internet serve para pesquisar também o PDF do livro, né, para poder baixar e não precisar comprar e ler de alguma forma, mas a grande questão mesmo da leitura, formativa, literária, uma questão assim de maior engajamento, acontece só com o processo de mediação. O restante do tempo eles estão aí pela internet, nas redes sociais mesmo, e se sentem até culpados por isso, né? Nesse grupo especificamente, eles sentem culpa, porque eles queriam estar fazendo outra coisa, queriam estar aproveitando melhor o tempo, todo o conhecimento que está, né, na internet, livros e tudo mais, mas não conseguem, né? Eles ficam extremamente presos às redes sociais e às conversas e não dão conta de sair disso e aproveitar melhor. Essa divisão, né, no trabalho foi sugerida até pelo Socorro, e eu gostei muito, porque eu fiquei muito mais engajada assim, em fazer essa análise, porque a gente dividiu dessa forma, né, por sugestão dela, dividimos dessa forma, e porque o resultado, né, inclusive eu não sabia, né, que 1h30 de conversa renderia páginas e páginas transcritas, né, é muito material, então tem falas ótimas, tem muito conteúdo lá, e quando ela me sugeriu dessa forma, que fosse feito, eu fiquei até mais animada para inserir as falas e tudo. Então é um trabalho assim bem divertido, assim, de escuta mesmo, né, o que a gente, diferente do que a gente acha, né, que é uma coisa que pode ser, e escutar de fato, né, com uma sinceridade, né, que é peculiar dos jovens aí, falando sobre os seus desafios, os seus desencontros, né, as suas frustrações, porque que as coisas assim, poderiam ser melhores e eles não conseguem que faça acontecer, que sejam melhores, né? Então, esse grupo especificamente, a internet é usada não tanto para leitura, né, mas pela questão das redes sociais mesmo. Então, ao mesmo tempo que é muito forte essa presença na internet, nas redes sociais, não existe uma correspondência aí com a questão da leitura literária, produção de fanfics, né, alguma coisa, nesse grupo especificamente. Até comentaram de leitura de fanfics e tudo, mas não é uma coisa que tem um maior engajamento nesse público específico. Então, eu concluí aí no dia 16, virtualmente, né, mas foi bacana demais. E é isso. Daniela, parabéns, também aqui vários comentários, né, muito bom ouvi-la, né, eu acho que você faz aí um diálogo
também com a Maria Amélia, trazendo alguns discursos dos jovens, alguns fetiches também que a gente não consegue fugir, eu acho. Todo mundo, acho que nós vivemos cheios de fantasmas e fetiches, a gente não consegue, muitas vezes, fugir, né, de alguns deles, eles nos constituem. Eu acho que você trouxe aí discursos muito importantes que a gente precisa repensar sobre a biblioteca, né, sobre o que os jovens dizem, para quem eles dizem, né, porque eles sabem também que estão conversando com os pesquisadores, e você trouxe aí muitas reflexões sobre o que eles falam sobre os professores, sobre as obras, que a gente pode, no final, levantar aqui alguns questionamentos, né, sobre esses discursos sobre a leitura, né, que tem a ver aí com o que a Maria Amélia falou, de como é que a gente compreende esse real tão complexo quando a gente lida com os discursos das pessoas sobre as coisas, né? Então, eu acho que isso é bem interessante que sua fala traz para a nossa roda. E vamos continuar, então, né? A ciranda vai girar e vamos conversar, então, com a professora, investigadora e também formadora, né? A nossa querida Rosana Meira, graduada em Letras pela UFPE e mestre também em literária pela UFPE, e atualmente, né, vai defender daqui a pouco, ela é doutoranda em Educação pela UFPE, na linha Educação e Linguagem, com experiência recente do doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, lá em Madison. Está nessa fase de conclusão da sua pesquisa, que investiga justamente a educação literária no ensino médio, em 2 escolas públicas do estado de Pernambuco. Rosana, seja bem-vinda, vai ser um prazer ouvi-la nessa roda tão importante aqui para quem estuda educação literária. Eu estou vendo aqui vários professores e professoras, e também vários investigadores, e principalmente do Prof. Letras, que eu acho que é um dos programas que hoje em dia tem discutido as questões do ensino de literatura. Então, fico muito feliz em tê-la aqui conosco também. Com você, Rosana. Boa noite, Clécio, obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês, e principalmente dividindo a mesa com Clécio e a Maria Amélia, que são pessoas que são referências para mim, como as leituras, fazem parte da minha formação. Então, para mim, é super significativo estar dividindo espaço também com o Sérgio, que foi um colaborador importantíssimo para a minha produção de dados durante o doutorado, e com Daniela, que acabou de se tornar, né, uma parceira, mais uma conexão que o GPALI permitiu, né? Eu estou adorando as falas, assim, porque eu acho que a gente vai fazer uma conexão, assim, muito legal nas discussões, né? Porque qual foi a minha primeira preocupação ao pensar nessa fala, né? Eu me peguei ali na temática que era de construindo pontes, né? O que os jovens tinham a dizer sobre a leitura. E eu tentei, né, iniciar minha fala fazendo uma conexão, ou uma ponte, né, pegando essa palavrinha ponte, entre a pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, e a de Daniela. Por isso eu solicitei a Clécio que minha fala fosse justamente após a dela, né? Por que isso? Porque o trabalho de Daniela está fundamentado nas práticas de leitura, como ela expôs, né, extraescolares, exercidas pelos jovens, e no meu caso, meu estudo de tese, ele se desenvolve a partir do contexto escolar. Então, eu iniciei fazendo esse link, né, escolhi por iniciar fazendo esse link com a palavra ponte, para aproveitar o sentido da palavra, porque eu concluí que ele é muito bem-vindo nesse momento, porque essa simbologia de construir pontes, né? Por quê? Ponte traz esse sentido, né, de construir pontes. Por que construir pontes quando a gente fala sobre práticas de leitura efetivadas pelos jovens, ou quando fazemos referências aos contextos escolares ou extraescolares, né, de acesso ao texto literário? Então,
Eu creio que não cabe mais, né? Um discurso, não cabe mais nessa discussão, não cabe mais nessa discussão. Falhou aí? Tudo bem? Oi, Cristiane. Você clicou no botão errado. Cristiane Fátima, você clicou no botão errado. Cristiane Fátima, Cristiane Fátima, você clicou no botão errado. Cristiane Fátima, tem que encerrar a apresentação. Botão errado. Tem que encerrar a apresentação. Eu sei, acho que é 27. Bom, eu tive que excluir, porque, não sei, muito estranho. Mas, enfim, Rosana. Que susto! É. Eu estou na minha internet. Deu um Está tchum. todo mundo me ouvindo? Tá, pode ir sim. Então, não cabe mais um discurso, né, baseado na diluição dessa fronteira, que separa o escolar do extraescolar. Isso não pode ser mais defendido, na minha opinião, principalmente porque já está bem estabelecido no campo dos estudos sobre a leitura literária, nessa perspectiva, que as práticas de leitura que a gente exerce dentro da escola, elas pertencem à cultura do escolar, né? São as práticas escolarizadas da leitura literária, como já conceituou Magda Soares, e práticas que não podem ser desvencilhadas desse sentido, como também não podem ser julgadas, né, de forma generalizada, pelo viés de que uma prática escolar sempre desvirtua o literário ou desloca de seu sentido inicial de produção artística, numa ideia sempre pejorativa da escolarização, como a Maria Amélia também falou já no seu momento, né? Os bons processos de escolarização do literário, né, como defende Magda, eles são extremamente necessários. Por quê? Porque são os principais responsáveis pela formação de leitores em nosso país. Então, a simbologia da ponte cai bem aqui, porque não faz sentido eliminar a fronteira, né, igualando esses dois territórios, onde a leitura acontece, o escolar, e o extraescolar, a fim, né, de que esses dois contextos, eles, de certa forma, constituam uma só paisagem, em que a gente não saberia onde inicia um e onde começa a outra, né? A ideia de ponte, portanto, ela é bem-vinda, porque ela conecta regiões distintas, ela permite a passagem de um lugar para o outro, sem, no entanto, eliminar as diferenças. Então, quem passa pela ponte deve passar, né? Porque deseja ir, conhecer, deseja conectar-se, ou porque tem o direito de atravessar a ponte, de um contexto para o outro. E aí eu queria falar de uma coisa engraçada que ocorreu, que, assim, quando eu comecei a me planejar para essa fala, ficou na minha cabeça, né, a música de um artista que eu gosto muito, que é o Lenine, né? Lenine é um compositor admirável, eu acho que todos conhecem, e aí pensando um pouco na temática com essa história da ponte, construindo pontes, e aí me veio na cabeça a música de Lenine. Lenine tem uma música que se chama A Ponte, e eu acho que alguns trechos da letra são bem-vindos aqui, que ele diz assim, eu não vou cantar, tá? Não se preocupem, mas ele diz o seguinte, ele diz que este lugar é uma maravilha, mas como é que faz para sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente para atravessar. Caminhar sobre as águas desse momento. Então, ou seja, nos versos ele diz o seguinte, que este lugar é uma maravilha. Tudo bem, mas como é que eu faço para sair da ilha? Ou melhor, como é que eu faço para ponderar, para considerar o outro, para considerar o diverso, né, para sair da caixinha, ou do nicho, ou da bolha, né, para usar alguns desses termos, né. Em que medida, então, as práticas legitimadas desenvolvidas no contexto escolar, né, não estão postos como ilhas, com suas certezas, que possuem amparo da crítica e da teoria literária,
Ou também do mesmo modo, em que medida as práticas que os jovens exercem por interesse próprio, porque sentem-se infelizes em realizá-las, porque se identificam, porque são influenciados pela mídia, pelas redes sociais. São essas práticas também uma ilha, né? E é suficiente viver nessa ilha? Pelo visto, não, né? Porque senão a gente não estaria fazendo esse tipo de problematização aqui, preocupados com o processo de formação dos jovens leitores, né? Pelo menos um dos dois lados, né? Provavelmente o da escola, ele vem perdendo espaço e ficando cada vez mais ilhado, ao menos é o que dizem tanto as falas pertencentes ao senso comum, cujo discurso é o do que o jovem não lê, e também nos estudos acadêmicos, onde ainda é predominante discussões em torno do sentido de crise, do sentido de crise de leitura literária, da ausência do texto literário na sala de aula. Aí eu vou usar um questionamento, né, da Regina Zilberman, que um de seus trabalhos ela pergunta: que texto é esse que está ausente da escola, perdendo espaço na dinâmica escolar, que não gera interesse nos jovens? Para Zilberman, a literatura que perdeu relevância na escola foi a literatura canônica, aquela qualificada pela crítica literária, catalogada pela história da literatura, estudada nos cursos de letras, adotada pela elite culta de nosso país, né? Não querendo aqui relativizar de forma nenhuma a importância da literatura legitimada pelos estudos teóricos e críticos, mas reforçar o entendimento de que não podemos permanecer, né, numa ilha. No meu trabalho de tese, eu me aprofundo nos sentidos atribuídos ao termo letramento literário pelo currículo do Estado de Pernambuco, né? Eu fui influenciada, inclusive, por um artigo da Maria Amélia, por um estudo que ela desenvolve fazendo um levantamento de pesquisas acadêmicas, né, onde ela demonstra que o termo letramento literário ele teve uma ascensão, né, nas discussões voltadas para o ensino médio, onde antes essas discussões eram mais recorrentes no ensino fundamental 1, 2. Né? E agora parece que o termo letramento literário, o termo letramento literário já vem, né, perdendo espaço. Ele não chega, por exemplo, a ser citado, né, na BNCC. Ele está sendo substituído pelo termo educação literária, né? Mas então, mas em que contribuíram? Então, se ele já vem sendo substituído, quais foram as contribuições que os estudos em torno do letramento literário? Quais foram essas contribuições? E por que se substituiu, né, uma nomenclatura por outra? Então, essas são problematizações, né, que eu estou lançando e que depois a gente pode desenvolver quando chegarmos na parte das perguntas, né? No meu trabalho, eu venho defendendo o termo da educação literária. Então, até que ponto essas mudanças elas vão significar realmente uma mudança de paradigmas, uma contribuição para se pensar sobre a formação de leitores de literatura? São uma das problematizações que eu faço no meu estudo. E uma das conclusões a que eu chego em meu trabalho de tese é que as apropriações realizadas pelo currículo, né, principalmente do Estado, em torno do termo letramento literário, estão baseadas em uma perspectiva diretivista, oposta à ideia de um processo educativo dialógico, como aquele defendido por Paulo Freire. O letramento parte sempre da escola, do professor para o estudante, que precisa ser letrado literariamente. Existiriam, nesse caso, duas ilhas. Aqueles em que estão os leitores de literatura e a outra em que estão os não leitores de literatura. O letrar, né, associado, na verdade, a um acesso superficial à cultura, e o letrar, esse definido pelo currículo, ele está associado, na verdade, a um acesso superficial à cultura legitimada, diferente do entendimento de leitura como diálogo e como mediação. Então, a leitura como ponte torna-se mais significativa quando enfatizamos o sentido da travessia, que não necessariamente me coloca em um lugar ou em outro, mas me põe em diálogo, em movimento. Ou seja, é preciso problematizar sobre os valores e as ideologias que determinam qual padrão de leitura literária predomina na cultura escolar.
e ampliarmos a conexão da leitura literária com outros discursos de diferentes suportes realizados por diferentes grupos e mídias. Né? No GPALE, a gente se baseia na ideia de letramento defendida pelos novos estudos do letramento, cuja conceituação do Brian Street defende que o letramento precisa ser pensado de forma múltipla, diversa. São vários os modos de se ler literatura, são várias as literaturas, e precisa haver mais travessias conectando estas ilhas. Nesse sentido, precisamos refletir sobre o que os jovens pensam da outra leitura, aquela que se realiza na sala de aula, como as ilhas se conectam. Nossas problematizações, né, no entanto, não podem abrir mão dos aspectos políticos e ideológicos, das relações de poder e exclusão que envolvem o acesso à literatura. A quem interessa o isolamento, né? A quem interessa os processos de relativização da aprendizagem e do acesso ao texto literário. Como defende Paulo Freire, né, nós não podemos revestir o processo educativo de uma capa de neutralidade, como se o ato educativo fosse um que fazer puro a serviço da formação de um tipo ideal de ser humano, desencarnado do real, virtuoso e bom, como ele diz. Como quer, por exemplo, né, o grupo Escola Sem Partido, que defende uma falsa neutralidade, né, a ideia de que poderia haver um processo educativo que não seja político ou ideológico. Quando propõe uma prática educativa emancipatória, fundamentada em uma perspectiva dialógica, Paulo Freire sustenta a ideia de que o aprendizado não se constitui por uma via de mão única, em que uma das partes, né, aquela detentora do conhecimento, transmite um saber legitimado para o grupo inculto, para que este segundo grupo se torne livre ao se apropriar da cultura do primeiro grupo, o dominante. A educação emancipatória, proposta por Freire, se baseia no respeito ao conhecimento do estudante, e, portanto, nas suas práticas de leitura, na sua experiência e cultura, nos processos dialógicos que permitem aos sujeitos problematizarem sobre o mundo, sobre os seus modos de organização, como coautores de seus processos formativos, para que estes sujeitos digam sobre si e sobre a realidade com autonomia crítica. E aqui é importante enfatizar, né, o papel do professor como mediador, né, imprescindível nesse processo. Por fim, eu gostaria de terminar com uma reflexão da Michelle Petit, que também se conecta com a ideia do direito à literatura sistematizado por Cândido, ou do direito de atravessar para o outro lado da ilha e voltar quando se bem entenda. Né? Eu queria dizer que, em um momento da história, né, em que a gente assiste ao crescimento de fundamentalismos antidemocráticos, né, de relativização da morte, por exemplo, agora, diante de uma pandemia como essa, não apenas em nosso país, como também em outras partes do mundo, pode ser considerada uma consequência, que pode ser considerada, né, não apenas uma consequência, não apenas da exclusão econômica, mas também da fragilidade de um sentimento de si. Neste contexto, os mais desprovidos de referenciais são aqueles mais propensos a se deixar seduzir por líderes ou sistemas de opressão que vão oferecer uma espécie de próteses de uma identidade ou de um simulacro de identidade. A literatura é, portanto, uma via privilegiada, capaz de inventar um caminho singular que possibilita viver o outro, num processo de construção de uma identidade aberta, em evolução e não excludente, desenvolvendo nos sujeitos aquela quota de humanidade a que se refere Cândido. Aí eu vou usar as próprias palavras de Cândido aqui, e aí reforço, né, com isso a ideia de que o conceito de direito à literatura, né, não deixa de ser um clássico, como a Maria Amélia já explica, né, em um dos seus textos, de que a literatura desenvolve uma cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade semelhante, confirmando os sujeitos naquilo que consideramos essencial, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção do humor, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, e o cultivo do humor. Todos estão me ouvindo? Oi? Sim, Sim, estamos ouvindo.
Sim. Eu ia marcar aqui o tempo, e aí eu me perdi aqui, onde eu deixei meu relógio. Já passou um pouquinho. Se você puder... Eu até já mandei uma mensagem. Ah, não, mas eu acho que você estava pode... concentrada aqui. Não vi. Ah, tá bom. Mas passou muito. Não, pode concluir. Eu acho que é importante. Sim, Pode então, concluir, Rosana. meu objetivo foi lançar problematizações, né, para discussões de alguns conceitos, de algumas temáticas. Eu acho que a gente pode, que isso vai se seguir no debate, né, nas perguntas que forem surgindo. Espero que eu tenha me feito entender. Sim, claro. Eu acho que você traz aqui outros elementos, né, para a nossa roda, para a nossa ciranda aqui, a festa do conhecimento, como diria Eliette Santiago, e você vai trazendo essa ideia das ilhas, das fontes, das certezas, das incertezas, pensando também o currículo prescrito, né, achei bem interessante quando você traz a questão de como é que o currículo prescrito traz esse trabalho com a educação literária e quais termos o discurso oficial se aproxima ou se apropria em determinado momento. E aí você traz pelo menos dois que estão sempre na roda, vamos dizer, ultimamente, que é o do letramento literário e da educação literária. E eu acho que isso dá uma grande discussão, que depois eu quero também, se puder, provocar aí algumas perguntas sobre isso. Então, parabéns, a sua pesquisa já, que vai ser defendida em breve, mas a gente já vê a riqueza do seu trabalho, da discussão. E acredito que o professor Sérgio, né, que é o convidado do GPALI, também vai colaborar, porque ele esteve envolvido, né, com a sua pesquisa, e é uma marca do GPALI fazer uma pesquisa dentro do campo da educação, dos novos estudos de letramento, e de uma perspectiva etnográfica em que os professores que participam das investigações, eles também são ouvidos e também têm voz, seja em reuniões, em discussões e nos eventos acadêmicos promovidos pelo GPA. Eu acho que isso é raro e é muito importante e é essencial estarmos todos e todas juntos e juntas na discussão das investigações. E por isso o professor Sérgio, né, vem conversar conosco sobre sua prática, né? Eu vou falar um pouco aqui do professor Sérgio muito rapidamente, para que ele possa conversar conosco. O professor Sérgio vai ter uma apresentação chamada É Possível Ler Sim na Escola. Ele é mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, lá pelo Prof. Letras, é graduado em Letras e atua como professor tanto de escola particular, ele teve uma experiência em escolas particulares, e atualmente é professor da Rede Estadual de Pernambuco e também da Prefeitura da cidade de Jaboatão dos Guararapes, também aqui em Pernambuco. Sérgio, seja bem-vindo, vamos ouvi-lo. Boa noite, todos estão me ouvindo? Então, primeiramente, agradecer aí ao convite, né, da GPALI, através de Rosana, né, a satisfação imensa, e cumprimentar aí todas as professoras e professores do Brasil, né, que estamos aqui nessa conversa, como o Clécio falou, e a nossa mesa literária, né, a nossa mesa de conversa literária, dessa festa de conhecimentos. Então, boa noite aí para Daniela Quintana, Rosana, né, Meira, minha companheira, Maria Amélia, e Socorro, que vem coordenando aí essas mesas, eu já venho acompanhando aí há dias, né? Então, vejamos, eu organizei aqui minha fala em 3 tópicos, né? A leitura literária dos jovens na escola, no ensino médio, a leitura dos jovens no contexto da pandemia e, sobretudo, a situação atual da leitura na minha sala de aula, exatamente agora, como é que nós estamos procedendo. E ouvindo as falas, né, aqui, então chega agora o chão da escola prática,
onde nós estamos, né? E buscando essa atuação. E como a gente percebe, veja, nós estamos falando de leitura, a importância da leitura, quantas pessoas, né, quantos pais negam a leitura, quantas situações nós temos, e não sabemos, ou intrinsecamente, como Maria Amélia falou, que a nossa população está entregue a uma redes sociais, a locais em que não deixa pensar, e nós nos reportamos ao capitalismo, né? Que um dos fundamentos do capitalismo é exatamente esse, de negar esse intelecto, uma vez que o intelecto ele não produz o lucro, e aí temos essa grande preocupação. Mas, pois bem, então veja, diante disso, eu estou aqui para externar essa minha experiência e conseguir, não é, transparecer o que a escola, e o que, não é, na minha escola, nós estamos proporcionando para melhorar esse quadro. Eu, basicamente, como professor da educação básica, eu vejo que os cânones, né, e a leitura como um todo, ela precisa ter esse diálogo na escola. Como o título da minha fala diz, é possível ler sim na escola, mas como nós vamos ler? Como chamar esse jovem para ler? Como foi citado, às vezes eles não têm pai, negam uma leitura, a família, entre outros. Então, nós vamos buscar essa conversa com ele. E aí, onde entra esse meu primeiro ponto, a leitura deles no ensino médio. O que foi que eles leram até agora? Então, como praxe, né, no início do ano, no caso aqui, eu estou me reportando à minha escola Engenheiro Laudiniz, né, que é a escola do Estado. Eu ensino também Jaboatão, mas o que eu falar para as práticas do ensino médio, eu faço uma adaptação para o ensino fundamental, que é o EJA de adultos. Então, lá, como é que nós buscamos? Inicialmente, na primeira semana de aula, a gente procura conversar, não é? E mostrar a eles que a aula de língua portuguesa são 6 aulas. Dessas 6 aulas, eu falo logo aí que 2 aulas nós vamos ler. Ler, simplesmente ler, né? Durante todo esse primeiro semestre. E vem logo a pergunta, ler é o quê, professor? Vai uma nota, tal? Eu digo, não, nós vamos ler, nós vamos chegar na sala de aula e nós vamos ler. Né? E aí, isso aí vem os questionamentos e os direcionamentos. Então, vocês podem trazer qualquer que seja o material, não é? O celular, a sua leitura, o que você lê. Na primeira aula, nós vamos até a biblioteca, cada um escolher o seu livro, e, paralelo a isso, eu levo a minha literatura, né? Minha literatura dos cânones, levo a minha literatura, né? Leandro Carnal, George Orwell, né? Livros literários, né? De um nível aquém, como Pedro Bandeira, enfim. E aí eles têm essa escolha para, durante essas aulas, eles lerem. E o que acontece? O que é que a gente percebe? É que a escolha deles, né, de trazer esse momento de leitura nas 2 aulas não é apenas daqueles tradicionais, a ficção científica, o Harry Potter, a Cor das Estrelas, mas o interesse pela literatura. E aí onde vem aquela ideia de você buscar nele, não é? Anualmente nós recebemos uma quantidade de jovens, né, principalmente no estado, embora eu tenha um público privilegiado, né? A escola é ali no IPCEP, mas a gente tem uma disparidade tremenda. Nós temos alunos que são traficantes, são filhos de pais que estão presos
o ano passado, inclusive, um aluno desse, a família sustentava pelas vendas dele dentro da escola e ali no bairro. Então, esses fatores a gente precisa, não é, levar em consideração. E alunos que são bolsistas de cursinhos famosos, que estão pleiteando diversos cursos. Há 10 anos a realidade é diferente, hoje está bem melhor. E aí, dentro dessa leitura, eu comento com eles que vocês vão ler diariamente, né? A cada leitura vocês vão escrever do que leram naquela aula, para, ao final do primeiro semestre, realizar uma resenha dessas aulas. E aí, paralelamente, a gente vai trabalhando esses gêneros. Nessas 2 aulas, inicialmente era só na sala de aula, posteriormente, a bibliotecária, né, que é uma referência, inclusive alguém falou aqui, né, eu desculpo porque minha internet caiu bastante, eu perdi algumas falas, mas ouvi falando em relação à biblioteca, ao uso da biblioteca. Lá, a minha bibliotecária, ela colabora muito, ela solicita, além das nossas presenças, ela quer que nós passemos lá com a turma. Então, esse tipo de leitura faz com que eles tenham esse leque de possibilidades, mas não com aquela ideia de imposição, que nós sabemos que o formador, o leitor literário, ele não pode ter essa imposição, e também pode estar totalmente, não é, à mercê. É preciso essa modalização. E aí, ao final, né, a metade da segunda aula, e claro, a depender se antes do recreio, depois do recreio e tal, isso e aquilo, a gente faz um comentário, a gente conversa o que cada um está lendo. Então, o aluno ele pode escolher o livro que vai ler durante todo esse período de leitura do primeiro semestre, ele vai, como se chama? Ele pode começar a ler e escolher um outro, pode trazer um cordel, pode trazer uma revista em quadrinho, enfim. E aí vem a outra condição. Qual é a outra condição? É que no segundo semestre, no início, nós vamos ler um cânone, agora coletivamente, dentro dessas 2 aulas de literatura. E aí, não é, essa reflexão, essa maneira de pensar foi justamente trazer um pouco dessa teoria, né, de todas as teorias que o Prof. Letras me proporcionou, né, foi um momento muito satisfatório, e aí poder concatenar, ligar o que cada um falava com a minha realidade na sala de aula, e buscar o que eu poderia atingir com eles, né? E não simplesmente a leitura, mas buscar essas situações de discussão. Então, isso ocorreu, né? Eu terminei em 2016, 2017, comecei a repensar, então 2018 e 2019, há 2 anos, venho praticando esse tipo de situação, e em 2018, nós conseguimos ler, 2018 foi Pedro Bandeira, no segundo semestre, A Marca de uma Lágrima. Essa primeira leitura, né, não estava no prescrito por causa do Enem. A gente antigamente, eu me preocupava muito, tem que dar todo o conteúdo com o Enem, e essa preocupação, e fugia desse contato com a literatura. E daí, com as teorias do Prof. Letras, né, nas aulas de literatura, a gente percebeu que tudo que nós fazemos na sala de aula tem um pouco das teorias, só que não havia aquela segurança. E com a apropriação desses teóricos, foi possível ter esse direcionamento. Então, nessa caminhada, primeiro foi Marca de uma Lágrima, onde envolvia uma questão de bullying. Um aluno que já havia lido esse livro pediu que nós lêssemos, e aí foi um acordo. Já o ano passado, nós conseguimos ler Vidas Secas, né? Na sala de aula, coletivamente, dentro desse acordo. E aí buscando não era leitura para um questionário, para uma avaliação, para cada capítulo, como Vidas Secas proporciona, uma reflexão, um outro olhar deles aqui. E aí, numa apresentação que comumente eu faço, eles
usarem o teatro, uma encenação, uma apresentação, uma visão daquilo que eles sentiram de cada momento do livro Libra. Pois bem, então isso é esse primeiro ponto que eu citei, que é a leitura literária dos jovens na escola no ensino médio, né? O que eu faço, né, com os meus alunos durante o ano letivo. O segundo ponto que eu queria citar era a leitura do jovem no contexto da pandemia, que é isso. Então, como eu falei, eu tenho esse procedimento, e aí iniciamos o ano com essa proposta. Eu tenho 4 turmas de terceiros anos, e aí tivemos 2 aulas de leitura, não é? Cada um buscando. Nisso, não é, eu vou verificando o que eles estão pegando para ler, buscando, e aí, de repente, na sexta-feira nós fomos para casa, no final de semana aquelas informações, na segunda-feira já houve uma evasão quase de 80% dos alunos. Então, eles foram para casa com a aula anterior. Então, muitos levaram os livros, lá na nossa biblioteca, ela proporciona essa, desde que, não é? Com todos os aparatos. E aí levaram e a ideia era que ia passar 2 semanas, 1 mês, e não ocorreu, e aí fomos, né, replanejando as nossas ideias. Então, houve essa situação. E aí nós tínhamos um grupo de WhatsApp, e eu pedi que eles continuassem a leitura, e a proposta, né, para esse ano, que eu iria, né, sugerir, será A Hora da Estrela, que seria o segundo semestre, mas que eles lessem todos a bibliografia que buscaram, e nós iríamos discutir de forma remota. Mas aí, como falei, houve essa questão do replanejamento, 15 dias, 1 mês, 1 mês e meio, 2, então tivemos que replanejar. Aí eu vou para o meu terceiro ponto, onde é a situação atual da leitura das minhas salas de aula, né? Aí eu tive que planejar. E agora? A gente está parado, o que é que nós vamos fazer? Aí foi quando eu entrei em contato com a bibliotecária, né? E aí nós conversamos para ver um livro, né, que falasse, que contemplasse essa nossa realidade, que buscasse, não fosse apenas aqueles, né, simplórios, e que contemplasse isso aí. E aí a bibliotecária, né, me apresentou Ailton Krenak, não sei se vocês conhecem, um ativista indígena. Ele publicou um livro ano passado, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e este ano sobre Amanhã Não Está à Venda. Ele vive num aldeia isolado, né, isolado até entre aspas, que ele coloca. Ele vive isolado, vive bem, né, e continua isolado. E ele questiona isso no livro para a questão do isolamento aqui, né, que nós já vivemos nesse isolamento e agora isso se acentuou. Então, essa leitura eu proporcionei aos meus alunos, e com o intuito de dar continuidade. Conseguimos debates, né, acalorados com quem se engajou nesse tipo de leitura, que foi com Ailton Krenak. E o que eu quero ressaltar é que todo esse aspecto, eu estou falando para vocês, todo esse círculo, toda essa sequência, infelizmente, logo após o início das aulas remotas, esse retorno dos alunos, a frequência para essa atividade está sendo baixíssima. Porém, aqueles que estão engajados nessa atividade estão com o propósito de reflexão, de buscar um novo olhar para a leitura e aproveitando esse momento de busca para novos ideais, né? Uma vez que a quantidade de jovens nossos dentro de casa, a gente já tem esse índice enorme de muita depressão, a questão de suicídio, não é bom. E é necessário fazer com que eles reflitam a respeito exatamente desse aspecto, de quê? De que haja um norte para ele,
uma leitura, né, agradável, e a literatura, ela entra nesse aspecto, com muita fundamentação. Então, veja, basicamente, queria externar, né, nesses 15 minutos aí que eu tenho como disposição, essa experiência, né, na minha sala de aula em relação que, buscando trabalhar com eles, o que foi projetado para este ano em relação à leitura, o que, né, me tolheu, e esse replanejamento, mas buscando exatamente essa condição da leitura, não aquela leitura simples, aquela leitura do que só dá prazer, só o que é bem apresentado, mas a leitura que seja um diferente, que seja um novo, que fale a mesma coisa com outra linguagem, que haja o alicerce para que eles tenham um novo olhar sobre o que eles vivem hoje, não só na escola, como na comunidade em que eles vivem. Então, gostaria de fechar mostrando que esse aspecto da leitura na escola pública e no contexto dos jovens, eles jamais devem ser assim, tratados como algo apenas elementar. A gente já fala muito de leitura. Não, é necessário. A gente está sempre indo de encontro e mostrando que na escola é possível trazer esse aspecto da leitura. Foi isso. Espero ter atendido aí as expectativas. Sim, claro, Sérgio, sempre é um prazer ouvir, né, os professores e professoras, e vários comentários aqui no chat solicitando que você, se puder, colocar o nome dos livros, e vocês vão aí ver a nossa recepção dos convidados e convidadas. Eu acho que foram 4 falas essenciais, né? Agora eu vou abrir para algumas dúvidas que nos mandaram pelo chat. Eu consegui capturar algumas, e aí eu vou fazer, vou pedir para que vocês possam responder de forma breve, para que a gente possa ter o máximo de perguntas respondidas, né? E queria dizer que foi realmente uma roda muito interessante, por vários motivos, né? Primeiro, porque nos provoca a pensar, eu diria, questões teóricas e metodológicas. Eu acho que as falas nos fazem repensar discursos da Marisa Lajolo, da professora Magda Soares, da Regina Zilber, da Graça Paulino, que ontem foi lembrada em um evento tão bonito em homenagem a ela, do próprio Cosson, do Antônio Cândido, da própria professora Maria Amélia Dalve, aqui nos provocando, e também Paulo Freire e Bakhtin, acabaram aparecendo de uma forma ou de outra nos discursos. A minha provocação para a mesa, que vocês podem responder depois, é se não há conflitos entre essas concepções e essas teorias, pequenos conflitos, mas que a gente precisa ter um pouco de cuidado e cautela, muitas vezes, para a gente justamente defender algumas questões de forma mais clara, eu acho. Por exemplo, Rosana trouxe aí uma questão que é educação literária e educação e letramento literário, né? Será que são termos sinônimos, né? Será que são 2 palavras guarda-chuva, que a gente pode colocar muitas coisas, né? Maria Amélia trouxe o conceito de fetiche relacionado aos alunos, mas a gente também tem falado muito de ouvir se educando a partir de Freire. Isso seria um fetiche? Até que ponto o conceito de fetiche vai dar conta de explicar algumas teorias e não outras? Quer dizer, são vários questionamentos, né, que a gente não vai conseguir aqui provocar tudo, mas que a gente pode, em outros momentos,
e discutindo essas aproximações, mas também as tensões. Eu acho que a gente discute pouco as tensões epistemológicas e metodológicas que nos constituem, principalmente quando a gente fala de escola e quando a gente fala de leitura, porque a gente tem que considerar muitos elementos, né? A disponibilidade, o acesso, as editoras, as crenças, os valores, as práticas, as condições de comprar e de vender esses livros e tantos outros elementos aí. Mas eu vou agradecendo aqui, né, a fala dos 4 convidadas e convidados. Eu vou fazer algumas perguntas, né, para que vocês possam também responder aos nossos telespectadores aí, né, os internautas. A Mariana Carvalho perguntou, né, para os participantes da mesa, né, como pensar o ensino de literatura diante desse novo cenário de um ensino remoto. E a Amanda Santos também faz essa pergunta, né, como pensar o ensino de literatura diante do cenário de ensino remoto. Eu acho que a Rosana e o Sérgio talvez pudessem, já que a Maria Amélia, infelizmente, precisou se ausentar, como ela disse no início da apresentação, talvez vocês pudessem comentar mais sobre essa questão, e se a Daniela também tiver aí uma resposta sobre isso, a partir da pesquisa dela ou da experiência. Eu vou preferir deixar a palavra para os meus amigos. Ótimo. Então, tem Rosana e Sérgio aí. Eu posso passar aí a experiência, né? Como está sendo essa experiência. Só repete que cortou um pouquinho a pergunta, Clécia. Aí, ótimo. É como pensar o ensino da literatura diante desse ensino remoto, né? É possível, né, fazer o trabalho com o ensino da literatura nesse contexto de pandemia? Perfeito. Veja o seguinte, como eu havia colocado, né, na minha fala, a projeção para este ano seria trabalhar durante todo o ano essas 2 aulas de leitura, né, a turma que é na segunda, na terça, quarta, enfim. E, de repente, veio, né, o contexto da pandemia e precisamos nos reinventar. E aí, eu acredito que a literatura como a arte, não é? A literatura nós temos como a 6ª arte, né? E é a arte que está nos salvando desse momento. E cabe-nos, né, como professores, incentivar essa arte, que a literatura ela é a ficção que o educando, se nós buscarmos, né, como o Yaus fala, a questão do horizonte de expectativa, quando na escola nós conhecemos, né, a turma, aquele grupo, sabemos que existem bastante inquietações, e mostrá-los, né, mostrar-lhes que é possível, né, palpar a realidade difícil deles dentro da ficção, da verossimilhança da literatura, é algo que não é como um estalo, né? Que você diz, esses alunos, durante o ano, conseguem que todos, né, se tornem um leitor literário. Não, mas quando nós atingimos ali os 4, 5, né, 6, que eles, professor, chegar lá, né, buscar, é importante. E no contexto da pandemia, você vai inserir o quê? O meu primeiro pensamento foi eu trabalhar o cânone A Hora da Estrela, a questão, não é, de Macabeia. Você sabe que a gente tem na escola muitas meninas, né, que se sentem, né, bem constrangidas, tal, e isso iria suscitar bastante, né, muitos questionamentos. E aí eu percebi, vou buscar algo que esteja mais próximo deles, né, numa linguagem, né, que não seja tão simplória, mas que eles tenham essa reflexão e que seja, né, compatível com o momento.
E aí você vai dizer, e Sérgio, quantos alunos estão participando dessa discussão? Acredite, eu tenho 120 alunos no total, 120, só dos terceiros anos. A discussão, inclusive, quarta-feira passada, né, houve uma, compareceram 7 alunos. 7 de todas as turmas. Mas os 7 que estão lendo de forma efetiva, trazendo, inclusive, no Amanhã Não Está à Venda, Alain Krenak cita o Vigiar e Punir de Foucault. E aí, um dos alunos perguntou, e eu tenho esse livro, e mandei para ele. Não é? Se ele vai, é uma possibilidade, e aí ir se questionando. Pois bem, eu penso que dentro disso aí, eu acredito que é possível, sim, e é louvável, e é algo que a gente tem que estar militando sempre com eles. Como a Amélia falou, não é só deixar que eles leiam o que querem, também tem que colocar o cânone e a literatura mais, como se chama, mais prestigiada para eles. Ok, Sérgio, obrigado. Eu vou passar para a Rosana. Como a gente tem várias perguntas, eu vou organizar mais 2 blocos ou 3, mas eu vou passar para a Rosana responder também. Eu esqueço de ligar meu microfone. Me acostumando aqui com a tecnologia. Eu acho que a gente isolar, né, no caso, a pergunta, né, como o ensino de literatura no contexto da pandemia. Eu acho que o acesso à literatura, por si só, nesse contexto todo, ele é louvável, ele é digamos assim, um lugar seguro, né, diante de toda essa problemática que a gente vive, mas a relação do ensino da literatura, ou seja, a literatura está incluída em toda a problemática que o ensino remoto ele está vivenciando, né, como um todo. Mas, pensando na literatura isoladamente, né, para aqueles que conseguiram constituir um hábito de leitura, né, e tem a literatura inserida como prática em suas vidas, a literatura ela é extremamente benéfica e, digamos assim, salvadora, em certo sentido, como arte, nesse momento. Uma coisa que eu queria problematizar, é uma pena que a Maria Amélia ela saiu, né? Essa questão da fetichização, né? Que ela trouxe, e esses polos que parecem, às vezes, antagonismos que parecem, às vezes, caracterizar todo esse processo, né, de ensino da literatura. É importante a gente pensar no seguinte aspecto, eu vejo, que sempre que surgem movimentos que tentam romper com aquele legitimado, aquele pré-estabelecido, né, com, digamos assim, a cultura dominante, né, há muitos anos, no processo histórico, é normal que surja também um outro movimento do contra-movimento, né, que é aquele dia que não, que a gente tem que enfatizar isso aqui, não é muito nem para lá nem para cá, né? Não é muito nem para só, não é o aluno que vai escolher o que é que ele vai ler, não é que agora a gente vai deixar de ensinar teoria da literatura ou crítica literária, é problematizar aqui. Essa teoria da literatura, ela sempre esteve presente, né, como normatização, né, ela sempre esteve no discurso desde sempre. E o que é que chega até o professor, né? O que é que chega até a sala de aula? A gente sabe que a maioria das práticas se organizam numa sistemática totalmente historicista, que transforma a aula de leitura literária numa aula de história, né, às vezes, da literatura. Então, eu acho sempre esses antagonismos problemáticos, né? Não é muito para lá nem muito para cá, mas é a gente criar confronto, criar diálogo, né? Não adianta a gente estar isolado numa perspectiva, insistindo para o aluno que é isso que ele tem que ler, que é isso, que é isso, que é isso, e sem considerar o aluno também como um sujeito leitor, que exerce, sim, práticas de leitura, de literatura, por que não dizer, né? Porque sempre tem que ser essa literatura com L maiúsculo. Ele exerce, sim, práticas de leitura, ele está inserido no contexto ele é um leitor literário, sim, independente das narrativas ficcionais a que ele tenha acesso. Sim, Rosana, essa questão é muito, muito delicada e a gente pode aqui ampliar, né,
para outras perguntas. Eu vou fazer um bloco, né? Por conta do tempo, eu vou pedir para que vocês possam sintetizar as perguntas, para a gente poder fazer o fechamento aí no tempo, né? Que nós temos só mais 15 minutos para encerrar a nossa mesa. Infelizmente, o tempo passa rápido, mas temos que cumprir aí com o nosso acordo. Vou fazer a pergunta da Mariana para a Daniela, né? Que é sobre, para que ela possa descrever brevemente, com mais detalhes, sobre quem foram os jovens da sua pesquisa. Mariana, inicialmente eu trabalhava com o ensino profissional de jovens, né, para essa inserção no mercado de trabalho. Então, não tem a ver com a escola regular, é totalmente diferente. E aí, então, eu fiz o questionário online, joguei para a turma e a outra turma que não era comigo, mas do mesmo tipo de ensino. Eles responderam e pedi que repassassem para amigos também, para jovens. A condição era que fosse de 14 a 18 anos. E aí foi feito dessa forma. Então, não importava que tipo de escola, né, como eu falei, particular ou pública. A questão da idade era o importante. Depois, no processo da entrevista, eu escolhi dentro desses que responderam os questionários, questão de logística mesmo, e para ficar mais fácil, separei apenas os que gostavam de ler e os que não gostavam, que afirmaram nesse questionário. E peguei na minha própria sala de aula para ficar mais fácil o contato e tudo mais. Então, foi muito mais gostoso também a parte da entrevista, porque eu já tinha um certo conhecimento com eles, um relacionamento, então essa abertura, né, de contar coisas, casos e tudo, então, por isso que fluiu bem legal e rendeu muito material, né? Se fosse de outra forma, não teria sido, eu acho que assim, tão bacana. Respondido? Sim, claro. E aí vem algumas provocações, né? Que aí eu vou lançar aqui as perguntas e vocês podem tentar responder. Uma das provocações é: que práticas de leitura literária costumam empolgar mais os alunos, né? Então, vem essa pergunta. Tem uma outra pergunta também sobre os booktubers, né? Se vocês acreditam que esses influenciadores, com seus milhares de seguidores na internet, desempenham um papel significativo na formação de novos leitores, ou o que pesa mais é o mercado editorial? Eu acho que é uma pergunta também que tem a ver com essa outra, né, de empolgar, de envolver os alunos. E há uma pergunta também sobre a formação dos professores, né? Como é que vocês veem a relação do trabalho de formação literária e a formação de professores? E aí eu acho que com isso a gente poderia fazer o encerramento da fala de vocês, antes de eu fazer o encerramento final da mesa e passar para Socorro, fazer alguns informes, ou também fazer algum comentário como coordenadora do GPALI. Só peço para que vocês sejam sintéticos por conta do tempo. Eu sei que é difícil. É muita pergunta difícil. Que leitura empolga mais os alunos? Eu acho que todo professor gostaria de saber essa fórmula, né? Eu acho assim que, pela minha experiência de sala de aula, né, muitas vezes é a leitura que gera uma identificação para além da leitura, né? A leitura que faz ele se sentir pertencente a um grupo, né? Se identificar com alguém, né? Mais do que o ato da leitura em si, né? A Petit diz isso, que hoje em dia os jovens eles não vivem mais para usar a palavra da Dalvi, com fetiche de que eu estar em algum lugar isolado, com o livro na mão, aquilo é uma atividade de um certo status, né? Para esse jovem, esse padrão, de certa forma, ele se perdeu, né? Então, eu acho que gera mais um processo de identificação. No questionário que eu fiz com as turmas que eu investiguei, é interessante um dado, só para fechar essa questão, que eles dizem assim, quem é que mais ele incentiva a leitura? Quase 80% deles dizem que é a mãe,
né? A mãe é quem mais incentiva a leitura. É um dado que coincide com o dado do INAF. Mas, assim, quando eles indicam quem foi que me indicou, quem indicou o último livro que você leu, eles indicam um amigo. Né? É como se a mãe ela fosse responsável por aquele reforço da leitura enquanto atividade importante para a sua formação como um todo. Né? É importante ler, porque lendo você aprende, lendo você escreve melhor, lendo você vai ser alguém na vida. Né? Mas quando eles têm que realmente se dedicar à leitura, essa indicação é de alguém mais próximo, com o qual eles se identificam, ou possivelmente eles admiram. Né? Espero que eu tenha respondido, assim, eu como professora de literatura, eu costumo trazer coisas que, geralmente, leituras que não estão indicadas, né, assim, pelo currículo. E, às vezes, eu acho que o número de obras que, às vezes, estão postas ali e que o professor tem que cumprir, né, com aquela demanda, isso, de certa forma, atrapalha processos de incentivo à leitura, ou seja, quando o professor... Eu tive a chance de acompanhar as aulas do professor Sérgio. O professor Sérgio é um professor que está o tempo todo ali querendo efetivar realmente a leitura em sala de aula, ali, no miudinho, ler junto com o aluno, mas que, ao mesmo tempo, também tem que dar conta, né, de todas aquelas demandas daquelas obras ali indicadas pelo currículo oficial. Aí eu já posso encerrar agora, Sérgio, nessa fala, emendar. Pronto, pronto. Eu queria, já nesse bate-bola, né? E aí dizer que realmente é muito o interesse é muito heterogêneo, mas que eu quero contar um caso que é rápido, né? Sobre esse interesse. Vejam, nessas aulas de leitura, eu já levei para a sala de aula, por exemplo, os 10 livros que destruíram o mundo e outros 5 que não serviram para nada. Né? É um livro altamente, e Otelo, né? Levando, e e os cânones. O que desapareceu, que até hoje, né, o aluno pediu emprestado, foi exatamente os 10 livros que acabaram o mundo, e outros 5 que não serviram para nada. Que é muito além daquilo que a gente estava propondo naquele período. Já um outro aluno, ele que já havia lido, né, com o seu terceiro ano, já havia lido Dom Casmurro, havia lido Primo Basílio, como ele tinha assistido ao filme, numa apresentação que eu levei Otelo para a sala de aula, que tinha na biblioteca, ele se interessou pela história porque conhecia Dom Casmurro e Primo Basílio, a questão desse envolvimento, né, da traição, e isso chamou muita atenção. Professor, eu adoro ver essa bagunça da família, tal, isso, aquilo. Aí eu digo, você quer destruir a família a todo momento? Eu disse, não, mas eu adoro. Esse daí fala como? Aí eu expliquei, fiz uma sinopse de Otelo, ele ficou aí, foi bem, assim, concluiu, devorou o livro e foi muito proveitoso. E isso a gente percebe nas orientações, quando nos vamos beber lá em Solé, aquela sequência da pré-leitura, daquela expectativa pelo título, essa informação, eu vou ler para quê? Eu vou ler uma notícia, eu vou ler, né? Hoje eu vou ler o poema, por exemplo, Manuel Bandeira. Quando eu levo aquele Evocação do Recife, eu separo umas 4 aulas. Só para trabalhar, que é de ler, reler, não é? Cada estrofe, a questão de você vai ali falar em Mauro Stab, não é? Aí vem história, vem a questão da variação linguística, né? Macaquear a língua. Então, vem inquietações, o primeiro alumbramento. Aí eles, que alumbramento? Aí quando entendem que é no INHA, eita, aí vem aqui, o meu primeiro foi esse, o meu primeiro aquele. Então, o interesse também parte por essas indicações, por esse caminho. Eu acho que é isso. A gente se empolga, né?
Obrigado, Sérgio. Excelente exemplo das suas práticas. Vou passar, então, para a Daniela, para a gente poder fazer a nossa síntese final. O microfone está desligado. Sobre a questão dos livros que mais empolgam, né? Das práticas em sala de aula, eu não tenho muita contribuição nesse sentido, porque minha prática não contempla, né, isso a todo momento. Sim. Mas, na pesquisa, o que mais empolga, o tipo de leitura que mais empolga, é a de ficção científica. O que mais eles estão engajados, que emprestam, que trocam, que se comunicam aí, que passam para frente, né, as recomendações, e as séries românticas, essas séries românticas. São os tipos de leitura que mais empolgam e que eles se detêm mais, mas principalmente as ficção científica. Ai, que bom. Pelo menos nesse grupo, né, que foi pesquisado. Sim. Como vocês viram, né, é uma temática muito complexa. Eu agradeço ao GPALI também, porque pensar em juventudes, no plural, em um país continental, a gente precisa mesmo de práticas situadas, né, práticas que não queiram generalizar. A gente ainda tem um país em que os professores, e eu queria frisar isso, têm uma certa autonomia de fazer escolhas de textos literários. Eu acabei de fazer uma investigação de 1 ano em outro país, Portugal, em que os textos literários são escolhidos pelo governo, né? O professor ele tem uma margem muito pequena de inserir, ele pode, mas ele tem uma margem muito pequena, porque são livros que estão há anos na escola. Por exemplo, os Lusíadas é lido no 9º ano e no 10º ano, desde a década de 70, e não tem ninguém que diga a um professor que não leia os Lusíadas neste ano. Alguns livros são lidos integralmente, outros partes, mas até as partes, uma coisa que eu fiquei impressionado é que até as partes, o Estado pedagogo é que diz, né? Por exemplo, se você tem lá as crônicas marítimas, né? Que eles têm as crônicas trágico-marítimas, que são crônicas contadas por pessoas que tentaram atravessar o oceano. Eles têm, esse livro é enorme, ele reconta muitas narrativas, mas o Estado pedagogo diz qual. E a gente vê isso em todos os livros didáticos e em todos os professores. Então, a gente ainda tem no Brasil essa pluralidade, né? Então, quando o Sérgio diz, eu posso levar Manuel Bandeira, eu posso trabalhar 3 aulas, apesar de toda a prescrição, apesar do Enem, apesar de tudo, a gente pode dizer que nós vivemos ainda, né? E mesmo a BNCC, o máximo que ela indica é o gênero, que a gente pode até discordar, dizer que não, mas em nenhum momento ela diz assim, você tem que trabalhar com o autor A, B ou C. Então, eu posso, se eu quiser, trabalhar com a Lucila Nogueira, eu posso trazer a Socorro para minhas aulas, eu posso trazer um poema da Maria Amélia Dalve, eu posso trazer um poema do Pedro Américo, eu posso trazer um poema, uma literatura de cordel, eu posso levar uma crônica. Apesar de toda a censura que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, principalmente, né, uma série de livros aí censurados, principalmente para os jovens, a gente ainda tem uma liberdade que precisamos preservar e reconhecer, e valorizar, e publicar. E eu queria terminar, pelo menos a minha fala aqui, recitando alguns versos de uma ciranda composta por Antônio Nóbrega e o Wilson Freire, né, que diz, ninguém solta a mão de ninguém. A ciranda diz assim, uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. E de mão dadas, vão e voltam, ninguém solta a mão de ninguém. Nossa ciranda da maré é um movimento. Em tempos de isolamento, a ciranda vai rodar e vai fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte dos sertões até o mar. Demos as mãos nesta roda virtual, a ciranda contra o mal, ela não pode parar, pois de mão dada a qual não se parte,
Contra o ódio, viva a arte, nossa voz não vão calar. Nossa ciranda une os republicanos contra todos os tiranos que estão a governar. É uma aliança entre as forças progressistas contra os nazifascistas que voltaram a se agrupar. E faz trincheira com os povos da floresta, defendendo o resto da fauna, flora e do ar. Contra o garimpo, que faz mata virar pasto. Agronegócio nefasto, que só pensa em lucrar. Então, eu agradeço e digo, danço no passo da ciência para o futuro. Não dá mão para o obscuro os que negam o bem virar. E nessa dança, que nasceu em uma praia, ganha o mundo, se espalha e está em todo lugar. E foi muito bom cirandar com vocês nessa festa do conhecimento. Agradeço a Socorro por esse evento maravilhoso. Muito obrigada, Clécio. Sabia que ia ser uma grande participação a sua, assim também como a de Rosana, a de Daniele, a do professor Sérgio e a da professora Maria Amélia. Estou muito feliz, porque essa é uma temática muito importante, a temática da literatura. Estou muito feliz que mais de 100 pessoas participaram acompanhando essas discussões. Estou muito feliz e animadíssima com as provocações da mesa hoje, já pensando como é que a gente vai debatê-las, né, nos nossos escritos, nos nossos relatórios de pesquisa, porque são realmente, eu acho que as questões levantadas são as questões da pauta da discussão da literatura, na formação de jovens e na formação de crianças também, mas principalmente de jovens, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, a todos que participaram, e não quero falar muito mais para que a gente não perca a fruição que o professor Clécio, de forma tão bonita, trouxe, né, com certeza. O trabalho de Wilson Freire e Antônio Nóbrega, tão bonito. Quem quiser depois pode ver o vídeo, que é maravilhoso, né, o vídeo da ciranda de Wilson Freire e Antônio Nóbrega. E a fala dele foi intertextual, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada. Valeu demais, gente. Boa noite a todos. Daqui 2 dias o vídeo vai estar no YouTube. Boa noite. Tá certo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado às meninas. Obrigado, Heroínas, Flora e Livras, sem elas a gente não poderia incluir alguns dos nossos participantes. Gratidão para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Valeu. Até amanhã. Valeu. Obrigado, valeu por todos. Né? Tertúlia maravilhosa. Sérgio, obrigada. Tchau. Sérgio, nós vamos ter que continuar vendo a sua prática lá. Tá certo, não. É isso que eu queria até comentar, que eu gosto, se tiver oportunidade de ter a presença lá do GPA, tá certo? Com certeza. Vamos continuar a conversa. Tá bom. Beijo para todo mundo. Boa noite. Até mais.